tudo bem? E aí, pessoal, assistiram ao vídeo sobre as ligações iônicas? Vocês entenderam que nas ligações iônicas, somente os átomos que pertencem ao grupo dos metais e dos não metais podem fazer esse tipo de ligação? E que um cede e o outro ganha elétrons? Sempre vai ser aquele que tem menos elétron que vai passar elétron para o que tem mais. Isso é uma questão de gasto de energia. Então, sempre quem tem menos elétrons vai doar para quem tem mais elétrons para gastar menos energia, tá bom? Agora nós vamos ver as ligações covalentes. São umas ligações feitas entre os não metais. Os metais não entram nessas ligações, tá bom? Então, as ligações covalentes vão começar agora. Prestem atenção nas diferenças entre uma ligação e outra, certo? Quem faz parte dessas ligações para que vocês possam aprender quais são os tipos de substâncias que cada uma dessas ligações formam na natureza, tá bom? Vamos lá então? Ligações covalentes, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aula sobre ligação iônica. Recordando que as ligações químicas, elas são feitas entre dois ou mais átomos iguais ou diferentes para formar as substâncias que temos no nosso dia a dia, como água, como ar, como um diamante, por exemplo. Essas substâncias que nós encontramos no nosso dia a dia, elas podem ser formadas por três tipos de ligação: ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Hoje a nossa aula é sobre ligação iônica. As ligações iônicas, elas são feitas pela transferência de elétrons de um átomo para o outro. Essas transferências ocorrem entre os átomos do grupo dos metais e dos não metais. Para quem não lembra na tabela periódica, eu vou colocar para vocês aqui uma tabelinha para mostrar para vocês. Lembrando que na tabela periódica, quando os metais e os não metais formam essas ligações, eles formam compostos iônicos. Na tabela periódica, vocês estão vendo aqui, ó, em verde, que são o grupo dos metais. Todos os átomos que estiverem aqui nessa parte verde são os elementos que são dos metais que vão fazer ligação química com os não metais, ok? Esses compostos iônicos formados pela ligação iônica ocorre quando o átomo tem menos elétron na última camada e transfere esses elétrons para o átomo que tem mais elétrons. Ou seja, os elementos químicos do grupo dos metais, que possuem de 1 a 3 elétrons na última camada e são chamados de cátions, vão transferir os seus elétrons para os elementos do grupo dos metais, que são os átomos que possuem mais elétrons na última camada, em torno de 5 a 7 elétrons, e são chamados de ânions. Agora eu vou dar exemplo para vocês de uma ligação iônica muito comum que acontece na natureza. É a ligação iônica entre o sódio e o cloro. O sódio pertence ao grupo dos metais e o cloro pertence ao grupo dos não metais. O sódio tem número atômico 11 e 3 camadas de eletrosfera. A primeira camada com as bolinhas cinzas representam os elétrons, tem 2 elétrons, a segunda tem 8 e a última um único elétron. O cloro possui 3 camadas, primeira com 2, a segunda com 8 elétrons e a terceira com 7 elétrons. Grupo dos metais, grupo dos não metais. Quem tem menos elétrons transferem para quem tem mais elétrons. Ou seja, os metais vão transferir os elétrons para quem tem menos... O sódio, que pertence ao grupo dos não metais, vai transferir o seu elétron para quem tem mais elétrons na última camada, que é do grupo dos não metais, o cloro. Ao transferir esse elétron para cá, o átomo vai ficar estável, com 8 elétrons na última camada. Vamos ver
se ficou mesmo eletronicamente estável? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora o sódio. O sódio tinha 3 camadas. Vejam agora que ele ficou só com 2. Porque não existe eletrosfera sem elétrons. Então, ao transferir o seu único elétron para o cloro, a sua última camada de eletrosfera, ela se desfaz e agora a sua última camada passa a ser essa, com 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim, os dois átomos, eles começam a se juntar por questões de cargas elétricas diferentes, formando uma substância muito comum no nosso dia a dia e que a gente encontra na nossa casa, na cozinha, por exemplo. É o cloreto de sódio, formado de sódio e cloro, ou melhor, sal de cozinha.